Sejam bem-vindos ao The Thiago Prado Experience. E você vai ouvir agora mais um episódio da série Imigrante Rico. Meu nome é Thiago Prado, sou brasileiro, imigrante e empreendedor nos Estados Unidos. Eu moro aqui há mais de 22 anos. Essa é nossa série Imigrante Rico, onde você vai conhecer histórias reais e fascinantes de como imigrantes brasileiros se tornaram empreendedores de sucesso na terra do Tio Sam. Se você tem o sonho de migrar para algum país e se tornar um empreendedor internacional, acompanhe a nossa série porque aqui você irá aprender muito com uma jornada cheia de desafios, erros e, claro, muito sucesso de cada um deles. Então é isso, não dê sorte pro azar e venha entender o verdadeiro significado de ser um imigrante rico. Se liga aí que já vai começar, hein? Ô, Brenão, tamo aqui hoje com o Breno de Lima. O cara é gringo, nascido aqui, a história do cara é fenomenal. Estudou na mesma Middle School que eu estudei, a única diferença é que ele terminou e eu não, então, o cara é bem mais sucedido que eu já nesse ponto aí. E o mais interessante da história do Breno que ele vai contar pra vocês, gente, é animal. Fica ligado, você vai escutar. A família do Breno foi aquela galera que chegou de Minas Gerais aqui no começo, mas eu não vou contar porque, é melhor da boca do cara, entendeu? E hoje, ele toca nos maiores grupos do Boston Central, da Sun Run. Ele faz parte da revolução da energia renovável na terra do Tio Sam. O cara é o cara. Ô, Breno, obrigado por topar esse desafio aí, irmão. Muito honrado, muito lisonjeado pelo convite de estar participando aqui do seu podcast e vamos ver o que vai dar. Cara, eu comecei essa série de podcast para desvendar mesmo o mistério do sucesso, porque hoje aí tem muito vendedor de sonho aí fora que fala assim, se você fizer Y, X e Z, pum, vai dar certo. E você, igual a mim, mais do que nunca, a gente sabe, né, que é como é que se diz, uma montanha russa. Literalmente, a gente usa isso muito na nossa indústria do solar industry, né? Que a gente fala que é um solar coaster. Tem ups and downs, então realmente vão ter dias de sucesso, dias de felicidade, mas vão ter dias de batalha, dias que você tem que manter a compostura e o equilíbrio emocional é muito importante. Não, sem dúvida, entendeu? Cara, vamos começar a contar a sua história, a história dos seus pais. É um pouco diferente da nossa última história aqui, certo? Você não foi igual eu, que foi transportado para cá, e você não veio para cá, você nasceu aqui. Sim. Então é importantíssimo a gente começar com isso aí, cara. Conta aí pra mim, como é que foi sua criação? De onde seus pais veio? Meus pais vieram do interior de Minas, eles vieram para cá separados, né? Eles se conheceram aqui, por amigos, né? Na verdade, o primo do meu pai, eu acho que namorava com uma amiga da minha mãe. Eles acabaram se conhecendo. Na época era no final dos anos 70, começo dos anos 80. Eles se conheceram. Minha mãe engravidou, eu nasci e depois minha irmã nasceu. Que legal, cara. E eles já vieram direto para Boston? Como que foi? Já vieram direto para Boston. Eles moraram naquela área de Cambridge, Allston. Também moraram um pouco em Marlborough. Aí depois essa história. Galera, se prepara que aqui hoje, tem uma brincadeira que o Thales Gomes gosta de falar em inglês, né? Um conhecido nosso lá do G4. TG inglês. Aqui vai ser o BD English, porque hoje vai sair muito English aqui no meio do português. Faz parte. Não, mas legal, cara. Então, seus pais vieram pra cá, você nasceu aqui, cresceu aqui. E seus pais fizeram faculdade? Meus pais não fizeram faculdade. Vida de imigrante mesmo. Vida de imigrante mesmo. Igual vida minha mãe. De muita batalha. Muito suor, então eles sempre trabalharam para que a gente tinha o melhor suporte, a melhor estrutura possível. E como é que foi sua criação? Minha criação foi bem, com muita disciplina. Meus pais são muito rígidos, então eles sempre falaram para mim, independente do que você vai fazer, você vai estudar. Então eles sempre foram rígidos nessa questão de educação, que eles falaram assim que o diploma ninguém vai te tirar. Independente do que você decida fazer, você tem que estudar. Então, eles praticamente, de uma certa maneira, me obrigaram. Então, eles sempre focaram essa disciplina mesmo nessa questão educacional. Foda. Muito legal. Então, mineiro do interior, não tinha brincadeira. Comia chinela.
Muito. Tinha que estudar. Comia chinela mesmo. Meus pais não deram mole, não. Foi daquela brincadeira, não tem essa não, tem que estudar, menino, bora lá. Fez parte mesmo, eles pegaram pesado, mas eu agradeço por tudo que eles fizeram por mim. Sem dúvida, minha mãe também, não vou tomar sua luz do podcast, que hoje o dia é sobre você, cara. E conta pra mim, cara, durante a sua infância, certo? Qual foi a maior dificuldade que você teve? Minha dificuldade foi essa... Porque vida de filho de imigrante, então essa história é um pouco diferente, porque eu sei que não é fácil, porque eu já passei por isso. Qual foi a maior dificuldade? O idioma é interessante, né? Você tá falando português em casa, o inglês fora de casa, então essa transição, né, mental para você realmente conseguir sincronizar os dois idiomas, culturalmente também é muito diferente a maneira que as pessoas vivem aqui. Obviamente que eu sempre tive a minha cultura brasileira sempre bem de uma certa maneira, enraizada, injetada mesmo. Então eu sou muito brasileiro. Sou gringo, tipo, nascido aqui, só que eu sou muito brasileiro. Na verdade, meus amigos falam que eu sou o americano mais brasileiro que eles conhecem. Irmão, mas esse aqui é o gostoso. A gente vive num mundo hoje transnacional, tá? Você tem passaporte brasileiro, não tem? Tem, os dois. É isso aí, dupla cara. nacionalidade. Entendeu? Igual minha filha. Minha filha tem passaporte grego, brasileiro e americano. Então, assim, hoje a gente vive num mundo transnacional. E é muito legal que você não perdeu a língua, não perdeu o quê? O seu conhecimento. E como que isso te ajuda hoje em dia? Isso me ajuda bastante, porque eu consigo me identificar com, na verdade, no trabalho, né? Até na vida pessoal, com pessoas de diferentes culturas, devido a essa questão não só lingual, mas também cultural também. Então facilita muito a minha vida. Cara, a gente vai entrar nessa parte daqui a pouco, mas eu quero voltar na parte mais interessante. Eu imagino, pô, nasceu aqui, você tem uns coleguinhas tudo gringo na escola, mas a gente cresceu, eu cresci no mesmo lugar que você, East Boston, né? Região de Boston. Seus pais, pô, duro na queda. Como que foi a expectativa de, tipo assim, tá sempre fazendo aquele pai imigrante duro, feliz? A expectativa sempre foi de orgulhar os meus pais, de ter realmente mostrar para eles que o esforço que eles tiveram de imigrar, né, para outro país, que realmente eu os faria, entendeu? Eles realmente chorar mesmo de emoção. E hoje eu fico olhando mesmo para o rosto deles e eu falo assim, nossa, foi para isso que eles me trouxeram aqui. Amazing, foi para isso que, né, pô, eles vieram para cá. Eu penso muito nisso, cara. E assim, você tinha comentado no off aí, né, sobre a falta de confiança, você crescendo, você é um cara nerdão pra caramba, igual eu. Super. Tipo, bem você eu quero falar muito sobre esse desenvolvimento pessoal, entendeu? Eu sou apaixonado sobre introversão e extroversão. É uma coisa que, tipo, é uma questão que eu falo muito, entendeu? Você é um cara que você conseguiu sair do introvertido pro extrovertido. Exatamente, foi bem natural. Pra você sim, mas eu tenho certeza que esse processo foi um processo complexo. Eu quero falar um pouco sobre isso. Quando você era criança, você tinha esse nível de confiança que você tem hoje? Essa pegada que você tem? Eu acho que não. Eu acho que foi muito nature versus nurture que eles falam, né? Sim, sim. Eu acho que é muito de onde que a você natureza contra a criação. Exatamente. Exatamente, é isso aí. Eu acho que foi muito a criação e também o ambiente e as pessoas com as quais eu tenho me relacionado, que me ajudou a ter essa, de uma certa maneira, essa mentalidade mesmo de abrangir e crescer de uma certa maneira, me conhecer um pouquinho melhor. Porque sim, teve uma época na minha vida que eu não tinha tanta confiança, mas com o passar do tempo eu realmente me descobri. Ainda vai chegar lá, entendeu? Quando que foi aquele... Quando que foi aquele ahá, eu não sou tão incapaz assim. Quando que foi aquele momento pra você? Quando que surgiu isso, cara? Interessante. De onde que veio isso? Interessante, porque eu acho que até os 25 anos eu realmente não tinha muita perspectiva de vida, não. Sim. Do futuro. Eu consigo relacionar. Até Mas o meu foi mais tarde um pouquinho, o meu foi até os 27. Antes dos 25, realmente eu não tinha perspectiva de vida, planejamento financeiro. Eu realmente estava numa bolha mesmo, estava confuso. Sim. E foi a partir desse momento que eu decidi realmente mudar a minha vida. E tive que mudar de uma maneira bem drástica. Sim, mas aí, assim, vou voltar de novo. Qual que foi o fator, né,
que te levou a fazer essa mudança? Porque aqui esse programa Vida de né, esse programa aqui que a gente foca no imigrante rico, que é os fatores da riqueza do imigrante, eu vou voltar para isso daqui a pouco, mas nessa transição da insegurança, porque diferente de todos os outros que a gente vai estar conversando aqui, você nasceu aqui, mas você veio de pais que viveu o sonho americano e te colocou nessa posição, entendeu? O que aconteceu? Um dia, você terminou a high school, você foi para a faculdade, Sim. Você formou em ciência da computação, Sim. E aí você tinha um emprego legal? Sim, mais ou menos. Tipo, um emprego estável, um salário, mas realmente não é aquele salário que te dava um crescimento, tipo uma liberdade de abrangência. Você estava preso num sistema, nessa bolha assim, e realmente eu estava confuso. Será que eu vou continuar assim para sempre? Porque se eu continuar, de uma certa maneira, o que realmente vai acontecer? Eu vou viver uma vida miserável? Eu não vou atrás dos meus sonhos? E foi a partir desse momento, que eu acho que é onde você quer chegar, o fator determinante, ou aquele divisor de águas, foi quando eu falei assim, eu realmente tenho que mudar a maneira de eu ser. Eu falo muito isso, né, se você tá olhando ali, a vida da gente é um plano de negócio. Tem um livro que eu falei sobre ele essa semana, do Howard's Gift. E eu tenho esse livro que tá aqui em cima, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, Phenocracy. Você tem que ter um planejamento pra vida, cara. E aí, se o que você espera não tá rendendo, ou você corta a despesa ou você aumenta a receita. Concordo. É simples, não tem feijão com bicho, é um ou outro. Mas você teve essa mudança, esse fator. Então esse fator aí, essa questão que assim, eu posso ter mais, eu posso ser mais, eu tenho a capacidade de fazer mais. E aí você começou a questionar, certo? Com certeza. Eu sabia que eu era destinado para alguma coisa. Sempre acreditei no meu potencial e meus pais sempre acreditaram no meu potencial. Eu fui atleta, collegiate athlete, joguei futebol na high school, na faculdade também. Futebol americano ou futebol brasileiro? Futebol brasileiro. Aí o cara de volantão, de volantão mesmo, aquele de pegada mesmo, né? Eu já tinha, com 13 anos já tinha 1,90 m. Então eles falaram para jogar futebol americano, basquete, acabei jogando uma bolinha mesmo, nada de craque, volantão mesmo, mas acabou que ajudou a ir para a universidade. A cultura brasileira aqui é forte, não tem como. Com certeza, você mora em Boston aqui, você vai comer arroz com feijão e carne de porco e vai jogar bola. Faz parte, exatamente, porque, como você sabe, universidades aqui, de uma certa maneira, as universidades são business, né? Não, eles vão comer o seu dinheiro. A universidade aqui é uma empresa, sem dúvida nenhuma. A universidade é uma empresa muito bem gerenciada. Os caras são inteligentes, vamos colocar assim. É engraçado que eu vejo várias vezes postagem, né, de empreendedores, pessoas de sucesso, que eles falam assim, é muito engraçado que eles deixam uma criança de 15, 16 anos pegar um loan, né, um empréstimo para estudar, mas não deixam uma pessoa mais nova pegar um empréstimo para talvez começar um business ou comprar uma casa. Né, Isso sem meio irônico, nenhuma. né? E o mais engraçado dessa situação, entendeu? Que é muito importante a gente falar sobre isso aí, é que o empréstimo de universidade, cara, você sabe o que acontece com o empréstimo de universidade, né? O empréstimo de universidade, você não pode abrir falência nos Estados Unidos. Você pode abrir falência na sua casa, você pode abrir falência com conta de hospital, você pode abrir falência com qualquer tipo de conta. Agora, a conta de universidade, ela é uma doença mesmo, então... É um câncer. Acho que é um câncer, ela vai te comer até o final. É isso aí. Cara, muito legal. Aí você teve essa ideia. Aí o que você fez pra você sair da corrida do rato, né? Porque você tava na corrida do rato. Engraçado. Literalmente a corrida do rato, sem fim, no endgame. Yeah. Então, basicamente, eu abri as portas para oportunidades. Eu comecei a conversar com pessoas. Mas você voltou para a escola? Voltei para a escola, terminei o mestrado. Então você continuou na seguida do rato que todo mundo sabe fazer? Continuei porque eu estudei informática e computer science, né? Sim, ciência da Mas computação. realmente não era algo que eu me via fazendo. Certo. Sentado, enfurnado no computador, fazendo programação, dados. Eu acho que eu queria mais. Aí eu falei assim, deixa eu voltar para a faculdade para ter um conhecimento melhor, me conhecer para eu entender realmente se é isso que eu quero fazer. Foi quando eu voltei e comecei a estudar a marketing, supply chain e logística. Aí realmente que eu tive uma visão e eu me conheci melhor e realmente é isso que eu queria fazer pelo resto da minha vida. Legal, cara. E eu falo, assim, esse ponto aí de você ir para marketing, logística, fazer essa transição, de onde que veio essa curiosidade? De onde surgiu isso? Muita leitura,
conversando com muitas pessoas bem-sucedidas mesmo, no meio. Na época que eu trabalhei para a IBM, eu fiz muita viagem, Nova York, Califórnia, Miami, internacionalmente, na época que eu morei também na China, também em Shanghai. Então, abriu muito a minha cabeça para realmente o potencial, né, do business, né? O que estava acontecendo no mundo. E eu falei assim, eu tenho que sair dessa corrida de rato, eu tenho que sair desse sistema e realmente eu tenho que abrir a minha cabeça para um potencial maior, porque eu sei realmente da minha capacidade. Que legal, cara. Eu acho que esse aqui é um dos fatores, e eu quero voltar para isso aqui, um dos fatores, tá, que leva o imigrante a ter riqueza nos Estados Unidos. A gente vai falar um pouco mais sobre de riqueza aqui em breve. Mas o fator é o quê? Semelhante com o último podcast que a gente conversou com a Verônica, foi o quê? Educação. Educação e conselheiro. O Breno deixou bem claro, cara. Você tem que procurar pessoas que têm a capacidade de te ajudar a desenvolver e, claro, você tem que fazer seu trabalho também. Deus só vai te ajudar, Breno, certo? No ponto que o quê? Deus só vai te ajudar no ponto que é impossível. Né? No que é possível, você tem que fazer, irmão. Não adianta não, você vai ter que acordar cedo e vai ter que ir lá, vai ter que fazer a sua parte. Realmente, tipo, a gente sempre fala também no business lá, que eu gerencio um escritório de 300 pessoas. Uhum. Então, todo o escritório tem vários departamentos. A gente cuida mais da área de operações, de vendas, de comunicação com o cliente, atendimento ao consumidor. Então, a gente sempre fala, independente de onde que você está, né, o projeto, o ambiente, se todo mundo está tentando te ajudar, você está num ambiente positivo, realmente pode haver uma situação que você não vai ter o mesmo sucesso que o seu colega de trabalho, se você não se esforçar o suficiente para realmente ver isso como seu foco. Porque se você tiver com mãos cruzadas e realmente não correr atrás, não trabalhar o suficiente, você não vai ter os mesmos resultados, independente se você está trabalhando no mesmo local que o seu colega de trabalho. Sem dúvida, cara, sem dúvida. E aí agora vai vir a pergunta, tipo assim, do dia. De onde que veio essa ideia de trabalhar com painel solar? De onde que surgiu isso? O cara, pô, você é formado em ciência da computação, viajou o mundo, fala mandarim. Fala mandarim, fluente. Ni hao. Ni hao, olá. O cara é foda, irmão. Pô, e aí você fez o MBA e aí você foi trabalhar em vendas. Fui trabalhar em vendas. Foi até engraçado isso. Porque quando eu falei com meu pai, com meus pais... Não, sério, imagina a cara do seu pai, falou assim, vou virar vendedor. Como é que foi? De onde surgiu? Na verdade, tipo, eu já tinha sido convidado para trabalhar com isso. Certo. Mas na época eu estava na faculdade. Sim. Um amigo meu, ele falou assim, tá tendo essa revolução solar. Começou mais ou menos... Uns 10 anos atrás começou a Revolução Solar aqui nos Estados Unidos. Começou primeiro na Califórnia e Massachusetts, como é um estado politicamente democrata. A gente está discutindo política aqui. Right. Mas sempre segue os mesmos passos. Sim, então, a gente é a Califórnia. Pum, vai. Basicamente, o que eles fazem, Massachusetts faz. Certo. Então começou a Revolução Solar. Mas na época, eu ainda estava na faculdade. Então eu realmente falei assim, deixa eu terminar o que eu estou fazendo. Talvez se a oportunidade pintar no futuro, eu embarco nisso. Colo lá com os caras. Exatamente. Eles embarcaram nessa aventura, né? Sim. Solar. E mais ou menos 3 anos e meio, 4 anos e meio, pintou a oportunidade. Eu realmente estava trabalhando de Uber, estava trabalhando para IBM, estava bartending no final de semana. Tava grinding, estava trabalhando de segunda a segunda, mas não estava feliz. Independente de ser americano, ter nascido aqui, ter tudo, pô, o cara formado de universidade americana fazendo o quê? 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo. Esse é o fator que leva o imigrante a ter sucesso aqui na terra do Tio Sam, galera. Sabe o que é? Coragem e a humildade para trabalhar. Trabalhando de barman, servindo bebida. Servindo bebida num restaurante italiano em Newton Center. É isso aí, cara. Essa é a essência. E aí, pô, você chegou em casa, olhou pra cara do teu pai e falou, pai, depois desses 2 diplomas, a dívida que ficou no meu nome ainda, peraí. Eu vou trabalhar com vendas. Aí meu pai falou assim, peraí, você tá brincando, né? Você formou 7 anos formado e você vai trabalhar com vendas? Você trabalha com vendas? Eu falei assim, sim, tá pintando a oportunidade, eu acredito no potencial dessa revolução solar, que realmente é uma maneira que a gente vai receber a nossa energia, é o futuro, o carro elétrico. Eu acredito no potencial e vou correr atrás, vou ser muito humilde para começar de baixo mesmo, e eu vou ter a visão que eu vou conquistar. Meu pai, ele não concordou, ele falou assim, eu não acho que isso é uma boa ideia. Minha mãe, ela foi a minha
fã número 1, né? Sempre torceu por mim. Vários dos meus amigos não. Falaram assim, isso é doideira, eu não acho que vai dar certo. E alguns, gato pingado mesmo, 1 ou 2, acreditaram em mim. E foi assim que começou a minha carreira. Com muita dúvida. Eu acreditava no meu potencial, mas não tinha muita negatividade ao meu redor, de pessoas muito próximas de mim. Então isso foi triste. Cara, eu vou parar aqui agora, eu vou voltar para outro fator que leva o imigrante a ter sucesso aqui na terra do Tio Sam. Outro fator que leva o imigrante a ter sucesso no Tio Sam, você falou uma parada importantíssima. Muita humildade. Por quê? Para você fazer um bacharelado em ciência da computação, um MBA voltado a supply chain, e aí, você virar vendedor de porta em porta, irmão. Vendedor de porta em porta. Muita humildade, cara. Você falou mesmo. Falou. É muita humildade. Com certeza. É muito foda. E é isso aí, e nascido aqui ainda, com tudo na mão, pá, era muito mais fácil você ficar lá, igual a gente fala, né, de camisa branca, coletinho, pá, vida na tranquila. Zona de conforto. Na zona de conforto, white collar, no escritóriozinho, 9 to 5, 6 horas tô chegando em casa. Era muito mais fácil eu ter ficado assim. E eu tava, mas eu não tava feliz. Nego, eu conheço muita gente agora, mas tipo assim, irmão, muita gente mesmo que entrou nisso igual você, certo? Qual que foi a sua estratégia? Porque o que te fez diferente que, você deslanchou e os outros muito entrou e fez igual a economia do Brasil. Voou e caiu. Minha estratégia foi levar o trabalho a sério. Eu olhei para pessoas que estavam bem-sucedidas no business, eles simplesmente falaram, trabalhe as horas religiosamente. Então, os meus primeiros 2 anos eu perdi muita festa, muitos eventos, porque as pessoas falaram assim, o que você está fazendo? Qual que é o segredo do sucesso, então? I'll work. That's it. Exatamente. E consistência, regularidade. Então, eu trabalhei as horas religiosamente. Yeah. Independente dos resultados, eu sabia do esforço que eu estava dando. Resultado Por quanto tempo você fez isso? Até você começar a ver o resultado a render mesmo. Falar assim, uau! 2 anos e meio, religiosamente, de segunda a sábado, eu trabalhava, não faltava um dia. Foram quantas horas por dia? Por dia, mais ou menos, umas 6, 7 horas, mais ou menos. Por dia, na rua? Na rua, trabalhando, indo atrás de vendas, de prospecting, leads. E às vezes o dinheiro não entrava e você estava ali. Eu estava ali religiosamente, eu acreditava no... Foi diferencial. Foi diferencial, porque muitas pessoas não querem sacrificar um sábado à noite para pegar uma baladinha ou querem chegar em casa mais cedo. Eu cheguei diversas vezes nos meus primeiros 2 anos, 10, 11 horas da noite. Chegava na casa do cliente, tipo 8h30, para apresentar um produto. A gente ficava lá 1 hora, o cliente ainda estava na dúvida, ainda tem aquela frustração, né? Sim. Porque faz sentido os números, mas a pessoa não consegue entender. Aí você chegava em casa e você tinha que realmente refletir no que você fez no dia, estudar e voltar para a rua outro dia. Cara, é interessantíssimo. Por mais que você tá debaixo de uma umbrella, né, de uma empresa enorme no país que está fazendo a diferença na vida de várias pessoas, você acaba sendo um empreendedor. Sim, porque é um trabalho bem flexível. Independente. É bem independente e bem flexível. Você controla as suas horas. Isso, você faz, você ganha. Você Exatamente. não faz, você perde. É simples. Ou você não ganha, né? Você perde porque você perdeu o seu tempo. Você perdeu o seu tempo e você perde o que você poderia ter ganhado. E qual que foi o seu maior medo quando você começou esse negócio, cara? Porque acho que você tinha tanta gente falando que ia dar errado que acho que nem medo você pensou. Você falou, agora eu tenho que provar esse povo errado. É porque eu não coloquei como se eu tivesse um plan B. Mesmo eu tendo o plan B, eu coloquei, esse é o único plano. Tunnel Vision, esse falou, eu vou ter sucesso. Eu não vi como, se eu não ter sucesso, eu vou dar, meu B effort, eu não vou, I'm gonna half-ass it, entendeu? Eu não vou focar e vou, se não der certo, pelo menos eu tenho um plano B. Não, eu coloquei como minha única opção, vencer. Então você não pensou, se der errado eu volto pra IBM, não? Não, eu falei assim, vai dar certo. Cara, isso aí é outro fator que leva o imigrante a ter sucesso aqui na terra do Tio Sam. Esse é um fatorzaço. Que é o quê? A gente escutou da Verônica, não tem plano B. A gente está escutando do Breno, não tem plano B. No plan B, é isso aí, cara. Vai dar certo, é o plano A e é o plano A. Se o plano A não dá certo, a gente melhora ele de novo e volta pro plano A, não é? Com certeza. Eu falei assim, se não der certo, eu vou refletir, vou me conhecer mais e vou melhorar, porque eu sabia do meu potencial.
eu sabia que fazia sentido, eu acreditava no produto, eu acreditava no conceito, acreditava nas pessoas que estavam do meu lado, porque eu tinha tudo, eu tinha todas as ferramentas. Para ter sucesso. Então, realmente, eu só precisava executar. É isso aí, cara. Você ter as ferramentas certas e ter coragem para executar. Você respondeu minha próxima pergunta, tipo, como é que esse negócio do solar entra na sua paixão pessoal? E você saiu do seu MBA, saiu da indústria para empreender. E acho que você respondeu. Você é apaixonado pelo que você faz. Eu sou apaixonado pela empresa que eu trabalho. Eu acredito na indústria, no ramo, nessa revolução solar. Eu respiro solar energy. Eu respiro, eu falo. As pessoas acham que eu sou até chato. Mas eu sou tão apaixonado pelo meu trabalho que eu realmente falo de uma maneira que a pessoa fala assim, você é doente. Porque eu realmente sou doente. Eu sou obcecado pelo trabalho. Obcecado de uma maneira sadia. Sim. Talvez não é sadia para muitas pessoas, porque eu tô falando toda hora sobre isso. Cara, mas você tá batendo uma tecla aí agora que é super relevante, entendeu? Você ser obcecado pelo que você faz, você ser apaixonado pelo que você faz e você não ter plano B. É simples. Qual que é a receita do sucesso? 2 anos e meio, várias horas por dia. Quebrando a cara. Apaixonado, obcecado. E tá aí o Breno hoje, Tomando com 300 paulada. pessoas. Cara, se o cara... Vamos imaginar aí, tá? Qual que é a metodologia hoje? Se um cara quiser fazer o que você faz, vocês estão contratando ainda? Sim, a gente está contratando. Só em Massachusetts? A empresa é a maior empresa de energia solar do país inteiro. Então a gente está em 28 estados. Que legal. Então, galera, o contato do Breno vai ficar aí. Você entra em contato. Se você tiver dúvida, quiser saber mais sobre a indústria solar, residencial, comercial aqui nos Estados Unidos, troca ideia com o cara, porque o cara entende mesmo o que ele está fazendo. Ô, Breno, cara... Quando eu escuto a sua história, parece que é perfeita, né? Você tinha um caminho desenhado para você. Mas, assim, esse podcast aqui, ele não foca só no resultado financeiro. Com certeza você teve resultados financeiros maravilhosos nos últimos 3 anos, depois de sofrer por 2,5, igual você falou. Sim. Mas como que você define riqueza para você? Qual que é a definição? Vamos voltar aqui. Você é um cara gringo, então a gente vai traduzir. Qual que é a tradução de wealth para português? Wealth não necessariamente é riqueza. Wealth é quando você tem uma estrutura de assets, que são, como é que fala em português? Ativos. Ativos, né? De bens que realmente geram... fluxo de caixa. Fluxo de caixa, sem você realmente precisar trabalhar. Maravilha. Então é como se fosse uma junção, né? Um certo número de assets Sim. que são investidos, que eles geram um cash flow. Um fluxo de caixa. Isso é um wealth. É diferente de isso uma é pessoa que é rica ou riqueza. Sim. Wealth é realmente mais uma abrangência, é uma palavra bem abrangente. Sim. Não, maravilha, cara. E hoje, com certeza, os seus pais têm muito orgulho do que você faz. Então, qual que é a tradução de rich para português? Rich? Rich para português. Tipo, rich. A palavra rich. Rico. E esse é o problema. O brasileiro, ele foca em dinheiro, riqueza, Verdade. certo? Vamos voltar então e falar... A gente falou um pouquinho atrás, mas eu quero repetir de novo, porque minha avó sempre falava, ô filho, repetir entra na cabeça do menino. Exatamente. Então, pra você que tá assistindo aí, repetir vai ajudar a entrar na sua cabeça. É o seguinte, cara. Quando você começou, você era focado em quê? No dinheiro. Ótimo. E hoje você é focado em quê? Crescimento. Por quê? Porque você muda o foco. Você tem um entendimento melhor sobre como funcionam as coisas e realmente o meu trabalho agora é mais coaching, mais ensinar, inspirar, impacto em outras pessoas. E a questão do legado, né, cara? Exatamente. De você, literalmente, eu falo muito sobre a gente perpetuar o nosso trabalho. Do caramba. Agora, voltando para a riqueza de novo, certo? Seus resultados financeiros hoje, comparado com de 5 anos atrás, é melhor ou pior? Muito melhor. Então, eu bato nessa tecla. Dinheiro, riqueza, é simplesmente o canal, né, pra gente entregar algo que a gente ama. Porque você escutou aqui hoje, você escutou do Breno ele falando aqui, ele ama o que ele faz, ele é apaixonado pelo que ele faz, e ele faz muito bem feito, e você pega essa essência, passa a ser um dos fatores que leva o imigrante a ter sucesso. A partir do momento que você tira o dinheiro da equação e você começa a fazer o que você ama, você tem os resultados financeiros que você está tendo hoje.
Concordo plenamente. Porque sempre o foco, obviamente, quando você começa, você quer crescer, você Tem que quer pagar as contas, pô. Tem que pagar as contas. As contas não vão se pagar. A gente não é menino mais. Realmente, nós somos adultos, as contas vão chegar, você tem que pagar, mas depois, com o tempo, você começa a colocar o foco nas pessoas que você vai servir. E com isso, você vai simplesmente colher os frutos do seu trabalho. Cara, você falou sobre isso mais cedo, certo? A gente estava te mostrando a apresentação ali. Então, servitude. Servitude. A gente está servindo alguém. Eu me identifico muito com essa palavra. Servitude e humildade para realmente servir, para ter um impacto nas pessoas. Então, qual que é o seu conselho número 1 para aquele imigrante que está pensando em empreender aqui na terra do Tio Sam? O cara quer começar na sua indústria, porque isso aqui é interessantíssimo, tá? A gente está falando de uma indústria que está mudando a forma que a gente consome energia nos Estados Unidos. É uma revolução. É uma revolução. Ótimo. O Breno faz parte de uma revolução. Qual que é o conselho número 1 para quem quer empreender nessa área hoje e alcançar sucesso, Breno? Minimiza as distrações, foca no resultado e trabalha o máximo possível e sempre foca no crescimento. Ótimo. Eu quero adicionar mais uma coisa, viu? Essa é essencial. Tudo que ele falou e procura um líder de qualidade. Por quê? Um fator muito grande que leva o imigrante a ter sucesso aqui. Eu fui uma pessoa que beneficiei de um líder que me inspirou e me fez acreditar no meu potencial e até hoje é um mentor para mim. Procura um mentor, não é não, Breno? Quantos você tem? Eu tenho vários. Eu sigo várias pessoas que realmente têm uma história para contar. Eu sigo Robbins, eu sigo várias pessoas, eu leio vários livros. Sim. Na verdade, eu tenho um entendimento universitário, mas sempre eu estou lendo livros de autoconhecimento, de vendas, de como servir as pessoas melhores, de interação, de comunicação. Eu acho que isso é importante. Você sempre ter humildade para aprender. Cara, eu vou fechar isso aqui hoje com uma sugestão de livro então. Mais cedo eu ia te passar isso aqui, ó. Esse livro para você que vive atrás do conhecimento, Fanocracy. Ou seja, não tenha clientes, tenha fãs. David Scott Merman, um cara fenomenal da região de Boston, um dos mentores e advisors da maior empresa que é o HubSpot. Ele tem classe no HubSpot e Fanocracy e os livros dele que chama Marketing 2.0, 3.0, super recomendo. Você vai gostar, cara. Perfeito. Com certeza eu vou levar essa recomendação e vou ler esse livro. Irmão, o fator que leva o imigrante a ter sucesso na terra do Tio Sam, educação contínua, sem dúvida nenhuma. Concordo plenamente. Cara, adorei esse papo. Infelizmente o tempo aqui está chegando ao final. Eu acredito que a gente vai ter que ter o round 2, hein? Com certeza, concordo. Round 2. Meu Pode irmão, ser. obrigado. Muito por obrigado. ter participado. Pô, foi legal pra caramba. Foi um prazer. Da próxima vez você vai trazer o cigarro, né? Pode ter certeza que sim. Combinado. Não, fechado. Então legal. This is the Thiago Prado Experience.